Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos aqui para ouvir falar sobre esse tema relacionado à acessibilidade na web. Eu acho que a ideia era fazer mesmo um workshop menor, assim, aproximar mais as pessoas. Eu acho que para a gente poder fazer efetivamente um bate-papo sobre o assunto da acessibilidade na web. Então, eu queria agradecer mesmo vocês por estarem aqui 9 horas da manhã aqui para poder ouvir sobre esse tema, mas eu queria também conversar um pouquinho com vocês, ouvir um pouco das expectativas de vocês com relação a esse workshop, porque eu trouxe um monte de coisas para a gente poder apresentar e fazer junto, e eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, a relação de vocês com acessibilidade na web, o que vocês fazem, só para a gente poder também montar um workshop que seja mais próximo do que vocês estejam esperando, para a gente poder, talvez, atingir o que a gente realmente veio buscar aqui nesse workshop. Então, eu queria fazer, assim, acho que uma rápida rodada de apresentações. Nós estamos um grupo aqui de menos de 10, então acho que a ideia não é tomar muito tempo com isso, e eu queria conhecer um pouco vocês e qual o envolvimento de vocês com desenvolvimento web, com acessibilidade, ou até o porquê que vocês acabaram caindo aqui nesse workshop de acessibilidade, né? Então, vamos começar para quem está a primeira aqui da fila. Faço parte da Associação das Pessoas com Deficiência da minha cidade, sou presidente dessa associação. Faço parte do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Tenho um filho com déficit de aprendizado, ele tem deficiência intelectual. E luto desde 1 ano e 3 meses, quando tive o diagnóstico dele. E, por isso, faço parte hoje do segmento da pessoa com deficiência e, por ironia do destino, em 2007 também fiquei deficiente com mobilidade reduzida. E temos uma luta imensa na área de acessibilidade na rede. Os programas de computador praticamente não existem. Recebemos um telecentro BR na nossa instituição desde 2004 e até hoje o programa não foi inserido. E foi feito, eu confesso a vocês, foi feito por ousadia minha e outras pessoas, um programa pirata. Mas ele saiu do governo, do Ministério das Comunicações, sem os programas. Infelizmente, o ano passado, eu participei também do Fórum da Internet em Salvador, e um ministro, que eu nem me recordo o nome, nem quero recordar, eu pedi a ele que, quando os próximos computadores saíssem do Ministério das Comunicações, que tais programas já viessem inseridos. E, infelizmente, a criatura teve o despropósito de dizer que o Ministério das Comunicações não tinha obrigação de inserir programa de acessibilidade nos computadores. Ora, se o Ministério, que é a instância maior, não tem obrigação, quem é que tem? Essa pergunta ficou no ar. E até hoje eu não obtive resposta do Ministério das Comunicações. E esse tema, quando foi lançado no workshop, evidentemente eu me inscrevi logo, porque eu tenho muita curiosidade e gostaria de aprender mais. Conhecimento é uma coisa que nunca é demais. Para mim é de menos. Cada dia eu quero aprender um pouquinho mais. Por isso eu me inscrevi no workshop de acessibilidade. Estou aqui para contribuir. Legal. Meu nome é Franciele, eu sou aqui de Porto Alegre. Eu trabalho na PUC, na parte de web design, e aí a gente veio aqui com uma equipe com a expectativa de tornar o nosso portal acessível, que ele ainda está caminhando nessa acessibilidade na web. Eu sou Silvana Sandini, sou professora lá na PUC, aqui na PUC do Rio Grande do Sul, na área de comunicação digital, e também trabalho com os colegas ali na assessoria. E é uma preocupação grande da gente, tanto em levar adiante para os alunos essa temática, como também desenvolver canais que são mais acessíveis. Eu sou o Alisson, sou desenvolvedor na PUC também e sou de Porto Alegre. O meu nome é Ederson, eu tenho uma empresa, SX IT, Soluções de Informática, e atendo várias escolas estaduais e municipais. E um pedido bastante grande que sempre acontece é de tornar os laboratórios de informática dessas escolas mais acessíveis. Algumas dessas escolas,
possuem alunos com deficiência e algumas vezes fica difícil para eles utilizarem, algumas vezes eles deixam de utilizar os laboratórios porque não tem um profissional que saiba lidar e às vezes não tem o recurso mesmo, né? Muitas vezes o profissional nem é necessário, porque eles têm experiências de outras áreas, de uma associação, de uma entidade que os auxiliou. Eles só precisam ter o equipamento com o sistema instalado, e não existe. Então, muitas vezes a gente acaba utilizando soluções que já existem, que o governo federal disponibilizou, algumas vezes a gente adapta a alguma coisa, se pesquisa, né? Mas então é interessante, eu vim aqui com o objetivo de tentar descobrir como a gente possa fazer para deixar qualquer conteúdo web acessível para eles. Então, qualquer tipo de informação extra nesse sentido é interessante, né? Que esse, pelo menos para mim, é um foco que me interessa muito, né? Aumentar a acessibilidade. Hoje, muita gente trabalha com esses computadores com um Linux acessível, uma versão que foi baixada lá, que roda, né, direto do computador, está na versão 2.0. Ele é bem adaptável, mas ele tá carecendo de atualizações. Então, se a gente puder fazer uma coisa assim, web mesmo, que a gente possa até multiplicar para as escolas, acho que vai ser bem interessante. Bom dia, meu nome é Marco Jorge, eu também tenho uma empresa de informática, uma escola de informática para terceira idade, iniciante, com princípios básicos, e eu estou conhecendo novas maneiras de mostrar a internet para esse público. Bom dia, meu nome é Oscar, eu faço parte da Associação softwarelivre.org como voluntário e também eu sou agente da inclusão digital. E aí e alguns colegas meus que não lidam com a questão de informática, mas que são jornalistas. E por coincidência fiquei sabendo desse workshop para eu poder repassar como é que funciona, assim, colocar assim, a página para que dentro da acessibilidade universal. Bom dia a todos, meu nome é Nicolau, sou de Belém do Pará e estou aqui para tirar algumas dúvidas com relação à acessibilidade. Legal, bom, meu nome é Reinaldo Ferraz, eu trabalho no W3C Brasil e no Centro de Estudos sobre Tecnologias Web. Eu cuido diretamente dos projetos relacionados à acessibilidade na web dentro do W3C Brasil e do seu WebBR. Então, a gente tem diversas iniciativas para, especialmente, poder fomentar cada vez mais que desenvolvedores tornem suas páginas acessíveis, mas que a população também ela tenha consciência da importância da acessibilidade na web. Um dos trabalhos que a gente tem feito e que tem trazido um resultado muito bacana é essa cartilha que vocês têm, acho que eu estou vendo alguns de vocês com alguns fascículos. Essa cartilha, essa mesma. Isso, essas duas. A gente lançou agora em dia 6 de junho. A gente lançou o segundo fascículo dessa cartilha, que o objetivo dessa cartilha não é ser uma cartilha técnica. É uma cartilha para orientar o cidadão, orientar um gestor, orientar um advogado, um promotor de justiça, quais são os direitos da pessoa com deficiência e por que a acessibilidade na web ela é importante. Então, ela é uma cartilha mais para ilustrar a importância da acessibilidade no geral, como também para mostrar quais são os direitos que a pessoa com deficiência tem quando ela encontrar, por exemplo, uma barreira de acesso dentro de uma página. E com relação ao workshop de hoje, qual que é o meu plano para esse workshop aqui? A ideia seria, nessa primeira parte da manhã, fazer uma breve apresentação sobre acessibilidade na web, apresentar um pouco alguns conceitos e por que é importante a acessibilidade na web, entrar um pouco nas questões relacionadas a diretrizes de acessibilidade, ou seja, a documentação necessária para que você consiga tornar o seu site acessível. E no decorrer do dia, eu vou mostrar para vocês um pouco de código, até por isso a gente até pediu quem pudesse trazer o computador e quisesse até replicar essas técnicas no computador, utilizando qualquer editor de texto que vocês quiserem. Mas a ideia é apresentar um pouco de código e mostrar para vocês qual o impacto que ele tem quando você coloca alguns recursos que tornam esse conteúdo acessível e quando você deixa de fora alguns recursos que podem impactar
a acessibilidade. Então, a ideia é apresentar para vocês algumas boas práticas para a gente poder tornar o site acessíveis. E, na verdade, assim, vai acabar sendo um bate-papo. Acho que quando a gente começar a mexer com código e tiver alguma dúvida, a gente vai conversando e esclarecendo as dúvidas. O meu objetivo também aqui é mostrar para vocês, acho que quem estava aqui primeiro ouviu um pouquinho do barulho de software leitor de tela. A ideia é mostrar também para vocês esse código funcionando com um tipo de tecnologia assistiva que, especialmente pessoas com deficiência visual, elas utilizam, mas vocês vão perceber que a acessibilidade na web ela beneficia muito mais gente. A gente tem uma certa concepção equivocada que a acessibilidade na web beneficia talvez um grupo específico de pessoas, mas na verdade ela tem um impacto muito grande na vida de todo mundo. E é isso que a gente vai ver hoje nessa conversa e nesse bate-papo. Bom, então, como eu disse, eu trabalho no Centro de Estudos sobre Tecnologias Web e no W3C Brasil. Ambos eles estão hospedados dentro do Comitê Gestor da Internet e do NIC-BR. E eu acho que é muito relevante a gente abordar essa questão da importância de ter um centro de estudos sobre tecnologias web e um escritório do W3C aqui no Brasil, porque eu acho que é uma representação que o comitê gestor da internet, ele não está falando só de endereço IP, ele não está falando só de DNS, ele não está falando só de IPv6 ou registro de domínios. Ele está abordando a questão da web. A web ela é a principal camada da internet que faz o contato direto com o usuário. Então, isso é muito bacana a gente ter uma iniciativa no Brasil para fomentar estudos e também para a gente fomentar a padronização da web dentro do Brasil. Então, só para contextualizar, a gente tem então essas duas áreas. O W3C Brasil ele trabalha praticamente com o fomento de uso de padrões na web. Então, os principais padrões da web, que é o HTML, CSS, SVG, são, acho que já passou de 120 o número de padrões que o W3C desenvolveu. E qual que é a grande sacada? Esses padrões eles são abertos, eles são livres, ninguém precisa pagar nada para utilizar esses padrões. Se você quiser implementar esses padrões do W3C em um navegador, em uma página web, ou então criar um editor de HTML, você não tem que pedir licença para o W3C para fazer isso. E eu acho que aqui no Brasil, o objetivo de trazer esse escritório é para poder fomentar que o brasileiro seja não simplesmente um adotador de padrões, mas que a gente possa participar de discussões internacionais e que a gente possa colocar a nossa realidade no uso e consumo de padrões dentro de uma discussão internacional do W3C, para que a gente possa ter esses padrões relacionados à nossa realidade, focados também no nosso interesse, mas que também vai ter um impacto global. E o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web, ele foi criado especialmente para poder fazer estudos, experiências e estudar efetivamente a web que a gente tem no Brasil, para a gente poder propor atividades que vão além do escopo do W3C relacionado à padronização. Então, a gente tem um centro de estudos focado em estimular pesquisa, estimular inovação dentro da web, eu acho que é um baita do negócio e é fundamental nos dias de hoje. E, como eu estava comentando com vocês, eu trabalho diretamente com os projetos relacionados a Open Web Platform e acessibilidade na web. E um deles é esse Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse prêmio, mas ele está na sua 4ª edição. As inscrições para esse ano elas já estão encerradas e esse ano a cerimônia de premiação ela vai acontecer lá no Rio de Janeiro durante as Paralimpíadas. Então é uma iniciativa legal para especialmente fomentar e estimular que desenvolvedores possam criar sites que sejam acessíveis, que não tenham barreiras de acesso para pessoas com deficiência, e também outras categorias, como tecnologia assistiva. Se você tem uma aplicação, um aplicativo, ou que possibilite que pessoas com deficiência consigam acessar a web, você pode inscrever também nesse prêmio na próxima edição. Mas aí, vocês acompanhando por essa URL, vocês vão ter muita informação nos próximos meses relacionados a essa premiação. Então, vamos começar a falar do que a gente veio efetivamente fazer aqui, que era falar sobre a questão da acessibilidade na web. Então, quando a gente fala de acessibilidade na web, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o acesso de pessoas com deficiência, possibilitar que pessoas com deficiência consigam acessar a web.
Mas que tipos de deficiência? Por exemplo, pessoas cegas que não conseguem enxergar o conteúdo de uma tela, que precisam utilizar um software para poder navegar em uma página. Esse software ele transforma a codificação em áudio e retorna essa informação em áudio ou talvez em uma informação para uma mesa braille. Pessoas daltônicas que não conseguem enxergar um determinado contraste de cor. Existem diversas situações relacionadas a daltonismo, de pessoas que não enxergam tom de azul, não enxergam verde, não enxergam vermelho, ou simplesmente não enxergam nenhuma cor. Então, as páginas web elas precisam ter um contraste adequado para que as pessoas que não enxergam um determinado tipo de cor, elas não tenham um tipo de alguma barreira no acesso. E pessoas com baixa visão, especialmente pessoas idosas, né, que precisam aumentar talvez o tamanho das fontes, pessoas com miopia, astigmatismo não tenho certeza, mas pelo menos miopia, que você precisa ter as fontes num tamanho maior, você precisa considerar que as suas páginas elas vão estar aptas a receber aquele conteúdo caso você tenha que aumentar o tamanho da fonte, ou então uma pessoa que simplesmente esteja utilizando uma lupa, né? Uma lupa digital. Muitas vezes essa lupa ela é simplesmente um quadradinho na tela que ela aumenta para um outro monitor ou para uma outra parte da tela. Pessoas com deficiência auditiva, especialmente pessoas surdas e com baixa audição, considerar que essas pessoas elas não conseguem, por exemplo, consumir um vídeo na internet que não tenha legendas ou talvez a transcrição para libras. Ou então mesmo transcrição textual. Uma pessoa que não escuta, ela não conseguir acompanhar, por exemplo, um vídeo no YouTube ou um vídeo num canal de notícias do site que a gente desenvolve. E também pessoas com deficiência motora, especialmente pessoas com tetraplegia, né, que não se movimentam do pescoço para baixo, elas costumam utilizar ou uma ponteira na testa para poder navegar por teclado. Então, a navegação por teclado é fundamental para esse tipo de deficiência. Então, o que ela faz? Ela tem uma ponteira na testa e ela vai navegando item por item do teclado para poder chegar num determinado ponto, para poder preencher um formulário e para poder navegar. Então, é difícil você ter o controle do mouse se você não ter o movimento do pescoço para baixo. Ou então, hoje em dia, já tem um tipo de tecnologia que você coloca uma câmera especial no topo do seu monitor e essa câmera ela capta a posição da sua retina e conforme você movimenta os olhos, o seu olhar funciona como se fosse o movimento do mouse e o piscar ele funciona como se fosse o clique. Então, é importante a acessibilidade também, não só para pessoas cegas, mas também para pessoas com baixa visão, pessoas com deficiência auditiva, deficiência motora também. E também deficiência cognitiva. É importante tocar nesse assunto porque muitas vezes as páginas web elas são incompreensíveis para um grande número de pessoas e até para um tipo de deficiência, um tipo de limitação muito pequena, por exemplo, uma dislexia. Algumas pessoas não conseguem, por exemplo, acompanhar um texto que está numa frase, numa linha muito comprida. Então você tem um conjunto de linhas muito coladas, algumas pessoas não conseguem acompanhar e saber onde termina e onde começa uma linha. Então, é um universo muito amplo para a gente se preocupar quando a gente se fala de acessibilidade na web. Mas eu acho que conseguindo entender as necessidades, a gente consegue entender como resolver esse tipo de questão dentro da web. E só para contextualizar vocês, com relação ao número de pessoas com deficiência no Brasil. Esse daqui é o número oficial que o IBGE divulga do seu censo de 2010. Então, segundo o IBGE, a gente tem aproximadamente 24% da população brasileira que declarou ter algum tipo de deficiência. Desses 24%, dessas 45 milhões de pessoas, aproximadamente 35 milhões de pessoas declararam ter alguma dificuldade para enxergar. E dessas 35 milhões, a gente tem aproximadamente 500 mil pessoas cegas. Desses 35 milhões, a grande maioria são pessoas que têm alguma dificuldade, que talvez precise de um óculos, precise de uma lente, ou precise aumentar o tamanho das fontes. Mas a gente tem, se eu não me engano, acho que em torno de 3 milhões de pessoas que declararam ter uma grande dificuldade para conseguir enxergar. Então, é um grupo de pessoas muito grande que pode estar sendo barrado no acesso à informação numa página web. E com relação às estatísticas do mundo, a gente tem aproximadamente 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo estimativas da ONU. Então,
independente do tipo de metodologia utilizada por cada uma dessas pesquisas que deram esse resultado, é muita gente que pode não conseguir acessar uma página web. E se a gente considerar que no Brasil você não tem conflitos armados, guerras civis, desastres naturais como vulcões, então a gente tem um número muito grande de pessoas com deficiência, especialmente deficiências permanentes. Muitas vezes pessoas que já nasceram ou que acabaram tendo algum tipo de deficiência com o passar do tempo. Então, é um número muito grande de pessoas que pode estar sendo impactada no acesso às páginas web. E eu queria agora entrar na questão relacionada ao desenvolvimento web, que é por que a gente não desenvolve websites acessíveis? E aí eu entro com algumas hipóteses para a gente poder avaliar o que a gente pode estar fazendo e por que a gente não está considerando as pessoas com deficiência. Um dos primeiros tópicos que eu costumo abordar é a questão do desconhecimento. As pessoas que trabalham com web, ou mesmo que acessam a web, que são gestores de tecnologia web, de projetos web, elas não fazem ideia de que pessoas com deficiência acessam a web. Existe aquela visão equivocada de que as pessoas com deficiência ficam trancadas dentro de casa e não fazem nada. É muito pelo contrário. A tecnologia ela trouxe muito mais autonomia para as pessoas com deficiência. E isso foi um baita de um ganho. E eu costumo falar da questão do desconhecimento, eu uso esse exemplo do CAPTCHA, porque é um exemplo bem curioso, porque o CAPTCHA é aquele desafio de letrinhas, né, que a gente precisa preencher um formulário e decifrar as letrinhas, que às vezes até a gente não consegue entender. E eu gosto de dar esse exemplo porque o CAPTCHA ele já é uma tecnologia que é possível de ser burlada com tecnologia de OCR, ou então você criar um certo aplicativo, ou um plugin, até para o navegador, para você poder burlar. Eu já conversei com pessoas com deficiência que dizem que tem um tipo de plugin que eles conseguem burlar a maioria dos CAPTCHAs das páginas web. E saiu uma pesquisa, se eu não me engano, foi da BBC, que fez um estudo com os principais CAPTCHAs que você instala nas suas páginas. O CAPTCHA mais complicado de se quebrar tinha 70% de chance de ser quebrado. Então o CAPTCHA ele acabava não sendo uma barreira de segurança. Mas aí por que entra a questão do desconhecimento? Porque conforme você percebe que os CAPTCHAs vão sendo quebrados, você vai e cria um CAPTCHA mais difícil. Aquele CAPTCHA mais difícil começa a ser quebrado, você vai criar um outro CAPTCHA mais difícil. E aí, no fim, você está criando um tipo de barreira para as pessoas e muitas vezes a máquina consegue resolver esse problema. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de CAPTCHA absurdos que é bem provável que algumas máquinas consigam resolver, mas que as pessoas muitas vezes não. Por exemplo, isso daqui. Alguém consegue ver o que tem no meio daquele montoado de linhas ali? Parece que tem um P, um F e um Z, alguma coisa assim. Aí tem um outro exemplo que você precisa digitar as letras que tem um gatinho atrás. Pode? Deixa eu só ver, acho que eu só vou pedir para eles colocarem o microfone, porque acho que aí fica mais fácil para poder falar junto com... Ou então até se puder, eu não sei se dá para deixar esse microfone um pouco mais no meio aqui para o pessoal. E como está gravando, então a ideia é manter esse material também guardado. A grande maioria dos programadores e desenvolvedores web, eles pensam que os conceitos são todos intuitivos, que a pessoa olha e desenvolve e acessa aquilo e sabe que vai clicar ali. Eles não botam uma... Você vê, os sites são para gente que já tem experiência com a internet, é fácil você ver e você deduzir que aquilo ali. Mas muitas pessoas, os idosos principalmente, eles não conseguem ver os desenvolvedores, os webmasters, eles partem do princípio, isso aqui é intuitivo, todo mundo vai compreender isso aqui. Eu acho que essa é a grande dificuldade do desenvolvimento das páginas na web, para todo mundo acessar mais fácil. Sim, sim. Quando a gente fala dessa questão de desconhecimento, é impressionante, porque eu costumo dar bastante palestra em eventos, especialmente de desenvolvedores. E quando eu falo da questão de acessibilidade, você tem uma grande maioria de pessoas que nunca ouviu falar daquilo. E é interessante porque as pessoas saem emocionadas de falar, poxa vida, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto, vou começar a me preocupar com isso. Mas existe um grupo muito grande que nunca ouviu falar sobre essa questão da acessibilidade.
Então, isso que você falou é bem relevante. Tem muita gente que ainda não conhece. Por isso que a gente tem que, cada vez mais, tentar disseminar esse tipo de... não, isso não dá. A coisa... Botam uma engrenagem. Cada símbolo, para significar alguma coisa, faz um símbolo diferente. Então, não tem um padrão de um skin, por exemplo, um ícone padrão para tudo. Ó. A engrenagem é configuração, a chave inglesa é configuração. Tem programador que faz uma chave de fenda, que bota uma chave de fenda para fazer. Aí como é que você vai botar um padrão? A engrenagem, você clica ali e vai configurar o site para você ver. Aí você tem que botar, para aumentar a fonte do site, você tem que dar um comando, um Ctrl+, para aumentar as fontes do site. Se a pessoa não souber que tem um atalho de Ctrl+, ela não vai, nunca ela vai conseguir aumentar a fonte da letra do site, se não tiver uma coisa bem clara, bem específica para isso, bem discriminando bem, detalhando bem essas coisas. É difícil, a gente precisa criar essa consciência da importância da acessibilidade na web, porque senão a gente vai acabar achando que todo mundo acessa igual a gente. Daí a gente acaba fazendo captcha igual esses daqui. Ou então, ó, tem uns piores aqui que eu queria mostrar para vocês. Ó, isso daqui. Imagina você apresentar um captcha que você precisa ver qual é essa figura aberta. E detalhe, você tem tempo para isso, né? Mas acho que o mais bizarro, o mais maluco que eu já vi foi esse daqui. É um captcha que você precisa resolver uma equação matemática para poder provar se você é um humano ou não. O mais curioso desse captcha é que você consegue criar um robozinho que consiga resolver esse problema muito mais fácil do que uma pessoa. Então, muitas vezes você vai ter um script que consegue vasculhar a sua página e consegue quebrar esse captcha muito mais fácil do que uma pessoa vai conseguir resolver. É mais ou menos aquela coisa do filme Blade Runner, né? Não sei se muitos de vocês lembram desse filme, mas... Então, e esse filme ele coloca uma coisa muito interessante, que é toda hora você ter que provar para uma máquina que você não é um robô. Então, acho que já passou dessa época que a gente precisava ter que preencher um formulário e toda hora você tem que provar que você não é robô. A gente talvez tenha tecnologia mais inteligente para a gente poder fazer esse tipo de coisa. Aí você vai falar, não, mas espera aí, Reinaldo, você está falando que não é mais para botar captcha nos sites? Infelizmente, a gente ainda tem uma dificuldade para poder barrar certos tipos de conteúdo, especialmente spam, mas o que a gente puder fazer para poder evitar o uso do captcha, ou talvez utilizar um captcha mais inteligente que não crie barreiras para as pessoas com deficiência, eu sou muito mais a favor disso do que a gente botar um captcha cada vez mais difícil e que no fim ninguém vai conseguir resolver. Uma outra questão importante com relação à acessibilidade é a questão do preconceito. Você achar que pessoas com deficiência não vão acessar o seu site, você acha que pessoas com deficiência elas não fazem parte do seu público, elas não vão consumir o seu produto, ou então você fala, tá bom, você está falando que pessoas com deficiência vão acessar meu site, eu vou fazer o meu site, entre aspas, normal, e eu vou fazer, entre aspas, o meu site acessível. E aí você acaba criando uma situação mais ou menos parecida com essa, que é colocar uma rampa na ponta de uma escada. Isso daqui é muito comum porque... você tinha comentado a questão de falar, não, qualquer coisa a gente faz uma outra página que seja acessível para as pessoas com deficiência. Isso é um baita de um problema, porque primeiro que você vai ter duas páginas para atualizar, e isso vai te causar muito transtorno, porque é bem provável que essa página que você vai precisar atualizar, essa tal da sua página acessível que você vai precisar atualizar,
ela vai estar sempre desatualizada comparada com o conteúdo principal. Então, a gente dentro do W3C defende o conceito de uma web única. A gente ter todo o conteúdo disponível e ele pode ser apresentado das mais diversas formas. Ele pode ser apresentado, por exemplo, para um usuário de dispositivo móvel de forma diferente. Ele pode ser apresentado por um usuário que está utilizando, tá lendo um software leitor de tela de uma forma diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Você não precisa ter 2 conteúdos para poder apresentar para o seu usuário. Outra questão é do público-alvo. Você achar que pessoas com deficiência não fazem parte do seu público-alvo. E isso é muito comum. Eu já cheguei a ouvir histórias de, por exemplo, um cara que tem o dono de um site de venda de óculos falar que ele não precisa de acessibilidade porque uma pessoa que não enxerga nunca vai comprar um óculos dele. E isso é um baita do engano. Primeiro porque as pessoas com deficiência, pessoas cegas, elas podem comprar óculos escuros, elas podem comprar óculos para algum parente, algum amigo, e elas estão se tornando cada vez mais um público consumidor. Então, a tecnologia ela trouxe autonomia para as pessoas com deficiência. Então, elas estão consumindo cada vez mais, elas estão cada vez mais dentro do mercado de trabalho, e considerar pessoas com deficiência fora do seu público-alvo é um baita de um equívoco. A gente pode estar deixando boa parte daqueles 24% da população fora do acesso às páginas web. E vocês vão falar para mim, mas aí é muito caro, o prazo é muito curto, ele dá muito trabalho e eu não sei fazer. Eu dou esse exemplo desse filtro de água aqui, porque isso aconteceu comigo em casa. O filtro estava vazando e aí naquela correria danada, tenta arrumar aqui, vai, pumba, tira o filtro, vai lá, sai para comprar, volta, gastei uma bica para poder comprar outro filtro desse. Quando eu fui perceber, o problema estava na torneira. E se eu tivesse trocado a torneira, eu teria gasto 10% do que eu gastei comprando o filtro inteiro. Então, ele só ficou muito caro, ficou muito complicado de se fazer porque eu não tive planejamento para poder fazer isso. O ideal é que eu possa colocar a acessibilidade na web na rotina do meu desenvolvimento. Se eu tiver o conceito de acessibilidade desde o início do projeto, é muito mais simples e muito mais fácil de fazer esse tipo de coisa. E aí eu queria colocar já alguns tópicos para vocês com relação a teste do site. Aí eu queria perguntar para vocês se você já testou o seu site com relação a algumas características específicas relacionadas à acessibilidade na web. Por exemplo, você verificar se o seu site ele é acessível via teclado. Se você consegue chegar em todos os elementos interativos do seu site só navegando via teclado, sem a utilização do mouse. Isso dá além da questão dos exemplos interativos, dos elementos interativos, como links, e especialmente links, formulários ou aplicações, imagina aquela situação de você ter uma página desse tamanho, com essa quantidade de links na página, e uma pessoa com deficiência, vamos dar aquele exemplo da deficiência motora, uma pessoa com tetraplegia, que navega com a ponteira na testa. Imagina você ter que navegar por tab, por todos os itens desse menu, até você chegar no meio da página para poder comprar um produto. Aí você entra, você aciona aquele link e você vai para uma outra página que você vai passar por todos esses itens do menu de novo para chegar até lá. Então, existem algumas técnicas que a gente consegue possibilitar que as pessoas com deficiência consigam saltar esse tipo de conteúdo que a gente vai mostrar hoje no decorrer do dia. Mas é interessante você poder fazer o teste na sua página e simplesmente poder navegar utilizando a tecla Tab. Ver se a navegação está fluindo bem, se as pessoas conseguem atingir os objetivos que elas têm dentro de uma página web navegando via teclado. Ou então, verificar se os vídeos que vocês publicam nos sites, eles têm legendas, tanto Open ou Closed Caption. Open Caption são essas legendas que estão embutidas dentro do vídeo que você não consegue tirar, e o Closed Caption são as legendas que você habilita ou desabilita. Ou então você ter uma transcrição desse vídeo. A transcrição eu digo especialmente quando você tem, vamos dizer assim, um treinamento. Você tem um vídeo de um treinamento e você precisa passar informações para o seu usuário a partir desse vídeo. É legal se você tiver essa transcrição, se você não conseguir colocar as legendas, você ter a transcrição do texto, é legal porque uma pessoa que não está conseguindo compreender aquele vídeo, talvez por não conseguir escutar, ou simplesmente porque ela não trouxe o fone de ouvido, ou então o sistema de som do computador dela não funciona, ela pode continuar compreendendo os vídeos na web. E eu acho que uma coisa que alavancou muito essa questão de legenda na web
eu acho que foi a questão do Facebook ter possibilidade, especialmente esses vídeos em autoplay que costumam rodar no feed. Esses vídeos em autoplay, eles costumam começar a rodar sem áudio. E muitas vezes as pessoas elas estão num lugar que elas não conseguem ouvir o áudio desse vídeo no Facebook. Talvez por estar no ambiente de trabalho, por estar talvez numa biblioteca. Então, é muito bom você possibilitar que o seu usuário ele possa ler a legenda do vídeo, caso ele não possa escutar aquele áudio. Assim, quantas vezes vocês já não se pegaram assistindo um vídeo, talvez no feed de vocês do Facebook, que você não habilitou o áudio, você simplesmente só ficou lendo a legenda do vídeo para poder compreender? Então, eu acho que é interessante a gente considerar que legendas elas são importantes, não só para a acessibilidade, mas também para o nosso dia a dia. E hoje também eu vou abordar um pouco dessa questão de como a gente colocar legendas dentro de elementos de vídeo no HTML5. Ou então fazer um outro teste mais radical ainda. Você desabilitar todas as imagens e o CSS da sua página e verificar se a estrutura semântica do seu elemento ela representa adequadamente aquele conteúdo. Por exemplo, se uma lista de itens está efetivamente marcada como uma lista, se as imagens as imagens quando não forem carregadas ela tiver uma descrição, se os links eles estão marcados de forma diferente para que as pessoas consigam acessar eles de forma plena. Ou então até fazer um experimento um pouco mais radical. Você instalar um software leitor de tela e desligar o seu monitor e tentar navegar no seu site só por áudio. Você tentar navegar num site utilizando um software leitor de tela, e existem leitores de tela para os mais diversos sistemas operacionais, para Windows, Mac, Linux. É interessante porque a gente tem uma outra perspectiva do que é acessibilidade, do que é a forma que as pessoas com deficiência acessam quando você não tem a referência visual. Então, isso daqui vai apontar, por exemplo, que você pode ter, vamos dizer, talvez uma tabela com horários de ônibus que indica que os ícones verdes eles são os ônibus que estão no horário certo. Então, isso já é um impacto não só para pessoas daltônicas, mas para pessoas também que não enxergam e estão utilizando, por exemplo, um software leitor de tela. Então, no fim das contas, a gente viu que acessibilidade, sim, ela beneficia o acesso de pessoas com deficiência. Mas, na verdade, quando eu costumo falar de acessibilidade na web, eu costumo falar que a acessibilidade beneficia todas as pessoas. Em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar de acessibilidade nas páginas que a gente desenvolve. E se a gente não cuidar da acessibilidade das páginas que a gente desenvolve hoje, pode ser que lá no futuro a gente tenha dificuldade para acessar algum conteúdo em uma página que nós mesmos desenvolvemos. Então, você considerar que talvez você pode quebrar um braço, ou então você pode não conseguir enxergar direito, isso pode ser um impacto para algumas situações. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, usuário de dispositivo móvel. Imagina você estar na rua procurando um endereço com incidência de sol na tela do seu celular. Você precisa ter contraste suficiente entre o fundo e o texto para que você consiga ler aquele conteúdo e consiga descobrir o endereço onde você está. Você tem que ter a possibilidade de poder aumentar o tamanho das fontes, ou então simplesmente conseguir acessar o conteúdo em situações adversas. Por exemplo, talvez você não está conseguindo navegar com as duas mãos, por exemplo. Ou então situações como, por exemplo, uma deficiência temporária. Foi jogar bola no fim de semana, quebrou o braço direito e não está muito acostumado a utilizar a internet com o braço esquerdo. Você pode fazer uso desses recursos de acessibilidade, como, por exemplo, navegação via teclado, ou então alguns recursos específicos para melhorar a acessibilidade, sem que você fique impedido simplesmente porque você quebrou o braço. Ou então até quando a gente fala de uma cirurgia ocular, né? Vai fazer uma cirurgia de catarata, uma cirurgia que vai te deixar com uma vista um pouco turva por um certo tempo, você precisa ter um contraste adequado para que você consiga acessar, por exemplo, determinadas informações ou a possibilidade de aumentar o tamanho das fontes, né? Pessoas que têm medo de usar o computador, aqui eu dou sempre exemplo de pessoas que não são nativas digitais. Eu costumo dar sempre exemplo da minha mãe, que começou a utilizar a internet há pouco tempo, e para ela, algumas atividades para se fazer dentro da internet são muito complicadas. Por exemplo, se eu for pensar
na minha mãe fazendo uma compra online, não, vamos dizer assim, pagando uma conta de banco. Ela tem que entrar no site do banco, ela tem que instalar um guardião em Java, ela tem que colocar os dados da agência, o dado da conta, uma senha de 8 dígitos, aí ela tem que utilizar um token, tem que colocar a data de nascimento, ela tem que preencher o código de barra. Nesse meio tempo, ela pegou o carro e foi até o caixa eletrônico e resolveu o problema dela. Então, a gente tem que tomar cuidado porque, especialmente pessoas que não são nativas digitais, para elas é muito mais complicado o acesso às páginas web. Isso também envolve a questão de páginas web para, por exemplo, para crianças que estão no início de aprendizado. Tem uma pergunta? Então, eu gostaria só de adicionar um negócio. Quando a gente está falando de inclusão, a gente também não precisa ir tão longe relacionado a deficiências, mas às vezes particularidades das próprias pessoas. Como, por exemplo, a gente tem uma taxa de evasão muito grande em formulários de cadastro, às vezes por conta da digitação do telefone. Porque cada pessoa resolve digitar o telefone de um jeito. E aí o formulário solicita que você coloque um 0 antes do DDD. E você pode fazer via programação um formulário onde você deixa a pessoa digitar o telefone da maneira como ela achar melhor, mesmo que seja no padrão internacional, ou mesmo um DDD sem o DDD com 0 ou com o 0, e você conseguir identificar aquele número, o que ele representa, e transformar e armazenar no banco da maneira que você achar melhor. Então, nem sempre a gente não precisa chegar na parte das deficiências para a gente falar de inclusão. Às vezes, a própria particularidade de cada pessoa e de cada região, você pode se preocupar com isso para tornar o seu site mais inclusivo. Sim, sem dúvida. Então, por isso que quando eu abordo essa questão de situações, eu acho que a acessibilidade ela envolve mais a situação que a pessoa ela vai estar passando quando ela estiver utilizando uma página web. Se for pensar assim, a minha mãe ela não tem nenhuma deficiência, mas ela não se sente confortável em utilizar um site tão complexo para pagar uma conta. Ela prefere ir até o banco para poder resolver o problema dela. E acho que a mesma coisa é a questão do formulário. Uma pessoa que começa a não preencher um campo de formulário, começa a preencher um campo de formulário e está, por exemplo, num campo de telefone, ela não consegue preencher aquele campo, a chance dela sair, ela largar, sei lá, um carrinho de compras ali vazio, largar o carrinho dela, largar a compra simplesmente porque não conseguiu preencher um campo de formulário, isso é relevante. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, sim. Eu concordo com você. Então, o que eu estava falando, assim, outro ponto importante são websites para crianças. Então, a gente sabe que um website para criança ele tem que ter uma outra linguagem, ele tem que ser mais simples. Muitas vezes a criança até nem alfabetizada é. Então, a gente tem que considerar o acesso para esse público. E, e, por último, pessoas idosas. Ou seja, nós, daqui a alguns anos, a gente tem que considerar que a nossa acuidade visual vai diminuir. A nossa acuidade auditiva vai diminuir, a nossa destreza manual também vai diminuir. Então, você considerar que daqui, vamos dizer assim, 20, 30 anos, você está numa tela gigantesca e você tentar utilizar o mouse para clicar num link pequenininho só para você poder concordar com os termos de serviço daquele projeto, pode ser muito difícil para uma pessoa que tenha talvez Parkinson, que não consiga acessar um determinado link utilizando o mouse. Então, eu costumo falar sobre aquilo e volto a repetir que, se a gente não tomar cuidado com as páginas que a gente desenvolve hoje, e considerando a evolução da tecnologia, pensando em internet das coisas, carros conectados, televisão, acessando a internet, acessando a web, mas se a gente não considerar a acessibilidade nas interfaces que a gente desenvolve hoje, a gente vai sofrer nós mesmos vamos sofrer com as barreiras de acesso em sites que nós mesmos desenvolvemos. Então, quanto mais a gente colocar essa cultura da acessibilidade, especialmente nas interfaces, eu acho que menos a gente vai acabar sofrendo no futuro. A gente vai melhorar as interfaces para as pessoas com deficiência, que já têm essa dificuldade hoje, mas a gente também tem que pensar na gente lá na frente. Aqui eu só queria até dar um parênteses com relação a uma conversa que eu tive uma vez num grupo de meetup que falava sobre acessibilidade. E aí, no meio da conversa, eles puxaram um assunto relacionado a, poxa, mas por que as pessoas não desenvolvem os sites acessíveis, né? E aí uma menina fez um comentário que eu achei extremamente pertinente, e ela falou, por que a gente começou a desenvolver sites responsivos? Porque a gente começou a ter telefone celular.
Então, a partir do momento que a pessoa que ela tem um telefone celular, ela sabe que aquela experiência para ela, se o site não for responsível, aquela experiência vai ser ruim, ela começou a se importar com aquilo. Então, talvez para a acessibilidade ainda tenha essa dificuldade da gente poder entender a real dificuldade das pessoas em acessar conteúdos na web. Então, acho que talvez esse é o grande desafio. E eu acho que um outro desafio é tirar aquela concepção de que acessibilidade na web é muito difícil. A ideia desse workshop hoje é mostrar para vocês que acessibilidade na web, vocês vão perceber que grande parte das técnicas que a gente utiliza são muito fáceis de se implementar. E elas têm um baita de um ganho para o acesso das pessoas com deficiência. E agora, entrando já um pouco na questão técnica, eu até gosto de deixar essa pergunta aqui, que se você acha que você tem controle total sobre o seu usuário, considerando os dados que você coleta dele. Por exemplo, imaginando que você tem acesso a um Analytics, você tem acesso ao log de acesso do servidor, mas, infelizmente, você não tem acesso total você não tem controle total do usuário. Por quê? Porque você consegue, com base em toda a tecnologia que a gente tem, você consegue, por exemplo, identificar que o seu usuário está utilizando um celular da Apple, que ele está utilizando um iOS 6, que ele está navegando com Safari, mas você não sabe se ele está com o VoiceOver ligado. O VoiceOver é o leitor de tela dos dispositivos móveis, dos dispositivos da Apple, tanto telefone celular como computadores. Ou então você tem um computador com Windows 7, utilizando o Internet Explorer, mas a pessoa está utilizando uma lupa para poder aumentar o tamanho das telas. Ou então ela está utilizando um software que coloca um contraste diferente nas páginas. Então a gente não tem esse controle total sobre o usuário. E eu acho isso bom, a gente não ter esse tipo de controle, porque aí a gente não cria aquela situação de dizer, olha, eu tenho um público, 10% dos meus usuários, eles são pessoas com deficiência e eles navegam utilizando o JAWS 17. Vou fazer meu site funcionar no JAWS 17, que é um leitor de tela mais moderno. Aí a gente está voltando para a idade da pedra do desenvolvimento web, que era quando a gente fazia desenvolvendo site para Internet Explorer e para Netscape. Então, o ideal é a gente ter um conceito de página que ela possa se adaptar caso o usuário esteja utilizando algum tipo de tecnologia assistível. E até lembrando que a acessibilidade ela deve fazer parte da rotina do desenvolvimento. Eu gosto de dar esse exemplo de relacionar construir um site com construir uma casa. Então, aí entra um pouco naquela questão que eu falei de dar mais trabalho, é muito caro, eu não tenho tempo para fazer. Mas construir um site é igual construir uma casa. Se você construir uma casa e tiver que quebrar parede para poder passar uma cadeira de rodas, ou então para poder adaptar uma casa para uma pessoa com deficiência, vai sair mais caro, você vai ter transtorno para poder quebrar parede, vai fazer sujeira. Então, é muito mais fácil se você já coloca isso no seu planejamento, para que no início do seu projeto você já considere, por exemplo, uma porta com batente maior, caso alguém com uma cadeira de rodas vá passar. Então, fica muito mais barato, fica muito mais fácil quando você já pensa em questões relacionadas à acessibilidade logo no começo do projeto. E, para isso, existem alguns documentos, algumas diretrizes de acessibilidade que auxiliam nesse tipo de trabalho. Uma delas são as WCAG, que é o Web Content Accessibility Guidelines, são as diretrizes internacionais do W3C. Eu acabei não colocando aqui, mas já existe uma versão dessa para português do Brasil, que é uma tradução autorizada pelo W3C Internacional. Então, essa tradução que foi feita aqui no Brasil, ela foi a primeira tradução de um documento do W3C autorizada pelo W3C Internacional. E, para o nosso benefício, foi o primeiro documento de acessibilidade. Então, isso é muito legal. Mas, o que essas diretrizes falam? Elas ensinam como tornar o conteúdo na web acessível para pessoas com deficiência. Então, a primeira versão do WCAG, ele funcionava mais ou menos assim. Ele tinha as diversas diretrizes, mas ele era muito direto. Então, como ele falava, como tornar tabelas acessíveis, como tornar imagens acessíveis, como tornar formulários acessíveis, e assim por diante.
No WCAG2, que é um documento de 2008, se a gente for pensar, já faz quase 10 anos que já tem esse documento, ele mudou um pouco a sua forma de agrupar essas diretrizes. Então, ele separou essas diretrizes dentro de 4 princípios básicos. O primeiro princípio é o conteúdo ele tem que ser perceptível para o usuário. O usuário não deve ser o conteúdo ele não deve estar invisível para todos os sentidos do usuário. Então isso está relacionado à questão, por exemplo, de uma pessoa que não enxerga conseguir perceber que aquele conteúdo existe de uma outra forma, talvez com um software leitor de tela ou com algum outro tipo de tecnologia que exponha isso para ele. O princípio 2 diz que o conteúdo, a interface ela tem que ser operável. Essa interface ela não deve ir além da capacidade do usuário de operar essa interface. Então, por exemplo, a questão da navegação via teclado, ela acaba passando nessa questão do princípio de operável. O terceiro princípio, ele fala que o conteúdo da web ele tem que ser compreensível para o usuário. Ele não deve ir além da capacidade de compreensão do usuário. Então, aqui entram algumas questões que não são efetivamente técnicas. Por exemplo, você escrever um texto claro, você não criar textos muito longos para o seu usuário, você ter um espaçamento adequado entre os seus parágrafos e suas linhas. Desligou alguma coisa ali. E, por último, o quarto princípio é robusto. O conteúdo ele tem que ser robusto o suficiente para que, conforme a tecnologia evolua, a sua página ela não tenha impactos de acessibilidade conforme essa tecnologia vai evoluir. Quando eu falo de tecnologia, eu estou dizendo tanto navegadores, né, como ferramentas de tecnologia assistiva. E uma outra documentação que é importante para acessibilidade na web é a WI-ARIA. WI-ARIA é a sigla para Accessible Rich Internet Applications. Então, quando as WCAG foram desenvolvidas, a gente tinha uma web que era praticamente estática. Você tinha um pouco de JavaScript para poder manipular algumas coisas, mas você não conseguia tornar alguns recursos, especialmente recursos de Ajax, acessíveis. Então, para isso foi criado esse tipo de documentação, WI-ARIA. E ele trabalha da seguinte forma, o WI-ARIA. Ele tem, são 73 papéis, né, os roles do WI-ARIA, que você define o tipo de aplicação que você vai utilizar. Então, por exemplo, se eu vou criar um slider, se eu vou criar um tab panel, se eu vou criar um botão ou um menu. E, a partir desses papéis, eu posso definir os estados e propriedades de cada um deles. Então, eu posso, por exemplo, dizer que eu tenho um menu que se ele está expandido ou não. Eu posso ter um tab item dizendo qual dos tab itens ele está ativo ou não. Então, eu posso utilizar essa combinação de recursos para poder tornar esse conteúdo dinâmico mais acessível. O que eu acho legal comentar com relação à WI-ARIA é que, especialmente a questão relacionada aos landmarks, de marcação de alguns pontos semânticos de WI-ARIA, elas já são suportadas pelos principais leitores de tela do mercado. Então, o JAWS, desde a versão 10, ele já dá suporte aos landmarks de área. O JAWS já está na versão 17. O NVDA, desde 2010, ele já dá suporte, ele está na versão 2016. E o VoiceOver do iPhone, desde o iOS 4, ele já dá suporte a isso. Depois, acho que é até interessante a gente conversar com relação à tecnologia assistiva para dispositivos móveis, porque tem algumas características que são importantes e que existe até uma coisa estranha quando a gente fala de, por exemplo, navegação via teclado. Você fala, pô, mas eu estou utilizando um tablet para navegar. Depois eu vou até apontar para vocês esses tópicos, mas navegação via teclado é importantíssima, especialmente para usuários de dispositivos móveis. E depois eu vou até mostrar para vocês por que isso é importante. Lembrando também que algumas outras documentações do W3C já são recomendações. Então, o atributo role, que define as áreas principais das marcações de páginas web, ele já é uma recomendação do W3C desde 2013. E o WI-ARIA, ele também se tornou, o WI-ARIA 1.0, ele se tornou uma recomendação em março de 2014. Então, você já tem uma ampla implementação
não só em websites, mas também em dispositivos que dão suporte a esse tipo de conteúdo. Mas acho que é importante a gente a gente pontuar uma coisa aqui, que é a principal diferença entre o WCAG e WAI área. Então, WCAG, ele utiliza a semântica do HTML para tornar o conteúdo acessível na web. Então, ele vai te falar, olha, coloca esse cabeçalho dessa forma, coloca as imagens dessa forma, descreve as imagens dessa forma, coloca as tabelas assim, coloca o formulário desse jeito. No WAI área, você muda a semântica dos elementos para que você possa tornar esses elementos acessíveis. Então, eu tenho, por exemplo, uma div que eu quero que ela se comporte como uma imagem para um leitor de tela. Na semântica, ele vai continuar sendo uma div, mas eu posso fazer com que ela mude a semântica para que ela se comporte como uma imagem para um usuário de leitor de tela, se eu precisar, por exemplo, descrever alguma coisa que está dentro desse div, não, por exemplo, dentro de um elemento de imagem. E aí, só para encerrar um pouquinho essa primeira parte, eu queria apresentar para vocês as 4 regras do uso de WAI área. Por que eu trouxe essas 4 regras aqui que elas estão de uma outra forma dentro do documento do W3C? Eu resolvi resumir elas de uma certa forma, porque eu gosto de defender o seguinte ponto. Quanto mais recursos do HTML a gente utilizar e menos recursos de área a gente puder utilizar, melhor. Até porque uma dessas 4 regras de área, a primeira delas é não utilize área. Se você puder, utilize os recursos do HTML5. Porque, por exemplo, quando a gente fala de utilizar a área, não fique preocupado. Mas quando você estiver utilizando os recursos de HTML5, tem muita coisa que pode ser utilizada utilizando o core do HTML, em vez de você ter que utilizar o WAI área. Então, se você puder, utilize os recursos semânticos do HTML5, em vez de você ter que mudar a semântica de um elemento utilizando o WAI área. A outra recomendação é, se possível, evite mudar a semântica dos elementos da sua página. Porque quando você muda a semântica desses elementos, você vai precisar tomar um certo cuidado para que ele se comporte adequadamente com relação à tecnologia assistiva. Por exemplo, por que em vez de utilizar um elemento de botão ou um input type submit, eu vou lá e utilizo um span ou uma div para poder fazer um botão que vai ser selecionado? Aí o que acontece? Se eu trabalhar ele direitinho, eu consigo com CSS deixar ele customizado de uma forma que ele vai ficar um botãozinho perfeito com CSS. Mas aí eu não consigo fazer, por exemplo, o foco via teclado. Ou então eu não consigo fazer com que o meu usuário consiga ativar aquele botão fazendo a navegação via teclado. Ou então o meu usuário de leitor de tela, ele vai passar por ali, ele nem vai saber que aquilo ali é um botão. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para a gente evitar mudar a semântica desses elementos. Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos só para poder mostrar algumas situações. Em vez de utilizar isso daqui que eu estou mostrando, por exemplo, você pegar um cabeçalho e definir ele como um botão, você utilizar um H1 para definir ele como um botão, você pode utilizar, por exemplo, um elemento de botão dentro desse cabeçalho, ou seja, você está mantendo a semântica daquele cabeçalho, desse elemento H1, mas você também está acrescentando a interatividade utilizando esse elemento de botão. Ou então, se você não puder fazer isso, você pode até utilizar esse spam, mas você precisa colocar diversos recursos dentro dele para que ele se comporte efetivamente como um botão. Não simplesmente colocar um elemento de spam com um texto e fazer ele ficar interativo com JavaScript só utilizando o mouse. A gente tem que conseguir também acessar esse conteúdo via teclado. A terceira regra é que todos os controles interativos eles têm que estar acessíveis via teclado. Então, isso acaba impactando naquela regra anterior que eu falei, por exemplo, de você mudar a semântica de um elemento. Especialmente mudar a semântica de elementos interativos, elas são muito delicadas, porque conforme você vai navegando via teclado, talvez a sua navegação via teclado pode ser que pule algum determinado elemento sem que você queira. E a última regra é não utilizar o role presentation ou area hidden true em um elemento de foco visível. Eu coloco essa regra porque é o seguinte, esses dois atributos, eles conseguem deixar
o conteúdo invisível para software leitor de tela. Quando eu coloco um role presentation dentro de qualquer elemento do HTML, ele tira toda a semântica do meu elemento. Então, se eu colocar role presentation dentro de um elemento cabeçalho, ele simplesmente vai ler aquele elemento como se ele fosse um texto. E ele vai ignorar que aquilo ali tem uma marcação semântica de cabeçalho. Ou então, se eu tenho um area hidden true, eu estou dizendo que ele vai ter que esconder esse conteúdo do meu software leitor de tela. E eu estou falando isso, você pode até utilizar esse tipo de recurso, mas evitar utilizar em elementos interativos. Porque conforme você vai navegando por tab, imagina você tem um elemento que você consegue fazer o foco via teclado, só que ele está fora da tela ou você tirou toda a semântica dele. Então, você perde a informação que está ali. Vocês vão ver hoje, depois, mais tarde, eu vou até mostrar para vocês como esconder conteúdos, esconder ou exibir conteúdo numa página web, mas você pode fazer isso, mas evitar utilizar esse tipo de recurso em elementos interativos. E aí, por último, depois eu vou até... Isso aqui são só algumas dicas importantes com relação à acessibilidade daquilo que a gente viu agora de manhã, mas depois, no final do dia, eu vou apresentar um checklist de alguns requisitos de acessibilidade que a gente pode implementar em cada um dos projetos para poder tentar fazer eles um pouco mais acessíveis. Então, a primeira recomendação que eu dou com relação à acessibilidade é fazer a validação de markup. Então, você passar o validador do W3C para verificar o markup, verificar o código HTML do seu site. Mas precisa estar 100% sem erro, eu não consigo tirar alguns erros, especialmente as metas do Facebook. O objetivo de fazer a validação de markup é que você consiga eliminar algumas possíveis barreiras que podem acontecer por algum equívoco no código. Por exemplo, você esqueceu de fechar um elemento, você colocou um atributo que ele não se refere efetivamente àquele conteúdo. Então, a validação de markup ajuda nesse tipo de recurso. Seguir as diretrizes de acessibilidade do W3C, especialmente as WCAG e WAI área. Então, é interessante que quando a gente fala de seguir as diretrizes do WCAG, do W3C, especialmente as WCAG, o WCAG ele simplesmente fala, olha, siga a documentação do HTML da forma que ela foi escrita. Então, ele vai falar para você, olha, se você tem uma imagem, você precisa ter um atributo textual para descrever essa imagem. Se você não fizer isso, você vai ter um impacto de acessibilidade. Então, isso já está dentro da documentação do HTML5. No WCAG, ele simplesmente reforça esse tipo de coisa para que a gente possa implementar nas páginas. Vocês podem fazer validação automática de acessibilidade. A ideia é mostrar mais no final do dia um exemplo, fazer um teste com algumas ferramentas de validação de acessibilidade para vocês poderem identificar alguns erros. Eu acho que à tarde deve ter internet aqui, mas se não tiver, eu tento deixar ela pelo menos em cache para poder mostrar para vocês. As ferramentas de validação, elas ajudam bastante, porque elas utilizam as diretrizes do WCAG para verificar se as páginas têm algum problema de acessibilidade. Só que elas não conseguem detectar tudo em uma página. Por exemplo, se eu fizer a validação de uma página e não declarar o atributo alt, uma ferramenta de validação vai falar, olha, você tem uma imagem que você precisa declarar o texto alternativo. Só que se eu pegar, por exemplo, uma foto do Cristo Redentor e escrever foto, ou deixar um espaço em branco, a ferramenta ela não consegue verificar se aquela foto faz sentido para aquele contexto. Então, ela vai me dar um aviso, ela vai me dar um warning, falar, olha, você colocou as imagens, elas têm texto alternativo, mas verifica se o texto alternativo está adequado com o seu conteúdo. Então, é importante fazer a verificação desses avisos. Fazer teste com tecnologia assistiva também é importante. Se vocês puderem instalar um software leitor de tela, fazer uma verificação das páginas, poder navegar via teclado, verificar se vocês conseguem chegar em todos os elementos interativos, se vocês conseguem cumprir tarefas que vocês podem definir, como, por exemplo, preencher um formulário, chegar num item de contato de uma página. Isso é muito importante. E talvez o mais importante de todos é colocar a acessibilidade na rotina do desenvolvimento. Vocês poderem considerar acessibilidade, os requisitos de acessibilidade desde o começo, e não só um checklist depois que o site estiver pronto. Porque senão, se você fizer só um checklist quando o site estiver pronto, a gente vai ter que quebrar muito mais parede para poder resolver algum problema de acessibilidade na página. Então, é muito mais fácil se isso já fizer parte desde o início do planejamento.
Então, são 10h26, então acho que a ideia, pelo menos nessa primeira parte aqui, a gente encerrar agora, e aí a gente vai ter um coffee, acho que das 10h30 até as 11h, então, e aí depois a gente já começa a mexer com a mão na massa. Mas a gente tem um tempinho também para poder conversar, se alguém tiver alguma dúvida dessa primeira parte do workshop. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Peraí, tem um aqui que já está com o microfone, daí depois já passa... Diga. Sobre a questão do desenvolvimento, eu acho que falta também, até por conta do acelerado crescimento da área, fica complicado você conseguir utilizar todos os recursos quando você tem que desenvolver códigos diferentes para navegadores que renderizam o seu site de maneira diferente e muita questão de custo-benefício também, porque às vezes você vai apresentar um site, o cliente quer fazer um monte de alterações e aí você tem que fazer as alterações de acordo, você tem um crescimento nas partes de animação, como é o jQuery e como é o Angular, e aí você quer utilizar as novas propriedades, então você tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando as novas tecnologias que estão vindo, e aí o custo-benefício, né, para um desenvolvedor, quando você não tem uma demanda dos próprios clientes de se utilizar a acessibilidade, fica um pouco complicado, né? Então, tem a questão da acessibilidade também da área para com os programadores e desenvolvedores, né? Que tem essa dificuldade também de conseguir desenvolver de uma maneira simples site para todos os tipos de dispositivos e navegadores. Assim, eu até concordo contigo, mas é que tem certas coisas que a gente tem que ser mais direto até para a coisa ficar mais acessível. Por exemplo, você falou da questão de animação. A animação é um caso muito interessante porque se a gente for pensar, puxa, eu quero fazer um site que é totalmente acessível, eu vou descrever a animação. Não precisa descrever uma animação. Você tem que ter o ponto. O que é animação? Você tem o ponto inicial e o ponto final. Sei lá, o ponto inicial é que sei lá, você tem uma barra de status. O ponto inicial é 1 e o ponto final é o 5. E conforme você vai executando as tarefas, ele vai passando os status. Você não precisa dizer que preenchendo o campo de 1 até o 5. Você pode utilizar alguns recursos para que você possa informar o seu usuário do tipo, olha, você completou a etapa 1, completou a etapa 2, completou a etapa 3. Eu acho que tem coisas que a gente tem que ser pragmático, a gente tem que colocar as informações o mais diretas possíveis. E até um exemplo mais simples, eu vejo muito o caso de, por exemplo, botões para você entrar em contato com uma empresa. Então, você tem o botão, tem o desenho do telefone e tem um número, sei lá, entre em contato conosco. Eu já vi descrição, por exemplo, como botão só contato, ou então o cara escrever botão de contato, desenho de um telefone azul em botão para você entrar em contato conosco, utilize o e-mail e tal. Não faz sentido. Por mais que você tenha um botãozinho bonitinho, a informação importante é como a pessoa tem que entrar em contato. Então, acho que a gente tem que ser pragmático, tem que ser direto. O que precisa ser feito para que as pessoas tenham acesso? E eu concordo contigo, a tecnologia ela vai evoluir. Mas a documentação e os padrões eles também evoluem. Então, a gente tem que manter essa evolução alinhada com a forma que a gente vai conseguir acessar essa informação. Porque senão vai acontecer aquilo que eu comentei no meio da palestra. Lá no futuro, pode ser que a gente tenha algum tipo de barreira de acesso por alguma coisa que a gente está colocando numa página que a gente não consiga acessar. Por exemplo, se a gente for lembrar da época do Flash, né? Quando o Flash surgiu, ele foi uma revolução, porque você conseguia criar elementos interativos, você clica num botão, ele cresce, ele voa pela tela. Mas aquilo tinha um problema sério de acessibilidade e depois eles... e, na verdade, o Flash só morreu porque a Apple decidiu não dar suporte mais a ele, né? Então, não foi por uma questão de as pessoas estão parando de usar o Flash. Não, as pessoas utilizaram o Flash até pouco tempo atrás. Então, a gente tem que acompanhar essa evolução, mas a gente tem que garantir também que ela seja acessível, né? A própria Adobe mesmo entrou, né? Sim. Nessa redução do uso do próprio Flash, né? Ela está no platform, né? Sim. Não, é o seguinte, da questão da estrutura de formulário, me lembra no caso o episódio da tua mãe. A minha irmã,
ela tem também certa dificuldade. E o problema é que, assim, tem programadores que não conhecem assim, a história. Em 1981, então, o Xavier Pérez Cuéllar, secretário-geral das Nações Unidas, chancelou o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. E depois, mais tarde, os sucessores dele, no caso, Boutro Ghali, Kofi Annan e o atual sul-coreano Ban Ki-moon, conseguiram, nesse período, consolidar política de acessibilidade universal. Então, a exemplo de alguns comentários, o que está realmente, de fato, é que eu não tenho tempo, porque demanda. Não interessa. Inclusive, a Unesco, as Nações Unidas, para a ciência, cultura e educação, determina que seja feito páginas com acessibilidade universal. E isso, o próprio Comitê Gestor da Internet e o Centro de Estudo Web está, digamos, indo para frente. E até, assim, não querendo fazer média e ser puxa-saco de ti, está fazendo um trabalho fantástico dentro da, inclusive, o consórcio W3C, né? Isso? Correto? Isso. Tá. Também. Só que, inclusive, até é bom quem trabalha no governo federal, do Estado, do município, na hora de montar, que também respeite o que eu chamo de protocolo 1981. E até um detalhe, até vocês vão perguntar, como assim 1981? É que na América e na Europa, em alguns lugares, o ano fiscal começa a partir de setembro, final de agosto e início de setembro. E para 1981 ser chancelado o ano internacional, na última gestão do secretário-geral das Nações Unidas, Kurt Mahal, decidiu que 1981 fosse um ano internacional da pessoa com deficiência, um ano internacional. E como eu acabei de citar, os outros secretários se reuniram com vários países para ampliar a acessibilidade universal. Perdão, isso, o mínimo, não estou querendo ser presunçoso. O que eu falei é o mínimo do mínimo. Agora, convido a vocês consultarem e, quem sabe, pesquisarem mais com relação a esse fato. Isso, o que eu acabei de falar, o mínimo do mínimo. Então, querendo ser presunçoso e saber mais do que todos vocês aqui presentes. Só para não desiludir, o Oscar falou grande coisa, falou, não, o mínimo do mínimo. E só para acrescentar um ponto nisso que você comentou, você falou da importância que é obrigado a se fazer páginas acessíveis. E sim, agora a gente tem uma lei brasileira que diz que os sites brasileiros, sites de empresas brasileiras, tanto governamentais ou não, eles têm que ser acessíveis seguindo diretrizes internacionais de acessibilidade. Ou seja, a gente está falando aqui de uma forma para conscientizar as pessoas, sim, e mostrar a importância da acessibilidade, mas a gente tem uma lei que diz, olha, sim, o site tem que ser acessível, senão você pode ser iniciado. E até isso, dentro da tua linha de comentário, tem sites que não tem como a pessoa, sabe, acessar, né? Não tem... Só a partir do segundo mandato do governo Lula que resolveu, assim, colocar de vez. Mas se repara, se vocês acessarem algumas páginas, não tem
um indicativo, assim, e que nem a matemática. A matemática é um conjunto de números. Se não souber, claro, todos aqui presentes sabem somar e subtrair. Não é como a química, a física, que tu consegue visualizar o problema e, ao mesmo tempo, a solução. Como diz, o desenho do problema e da solução. Assim, não, é só para... Vamos continuar essa conversa depois do coffee? Certo. Agora a gente tem um coffee, a gente volta às 11 horas aqui então, tá, gente?